Salmo 122, iremos juntos. Vamos lá. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz em Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Oremos. Santo Jesus, obrigado pela sua palavra. Obrigado mais uma vez por termos o privilégio de nos reunirmos sobre a sua palavra. Por isso, nesse instante, pegue nossa mente dispersa e leve ela cativo a Ti. Pegue todas as nossas atenções e desplugue de todos os aplicativos de redes sociais, de todos os compromissos semanais e nos torne online, ativos na recepção da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Alegria completa é a alegria compartilhada. Essa é a frase de Alexander Supertramp no filme Into the Wild, Na Terra Selvagem. E agora aqui, um alerta de spoiler a todos. Este filme, irmãos, ele narra a história de um jovem que decidiu viajar até o Alasca sozinho, em busca de encontrar a si mesmo. Mas o trágico fim desse viajante norte-americano é que ele morreu sozinho dentro de um ônibus abandonado num parque nacional de Denali, no Alasca. Depois de caminhar por quase 2 anos sozinho, com pouca comida e quase nenhum equipamento. Mas antes de dar os seus últimos suspiros, esse pródigo, esse fugitivo, ele diz as suas últimas palavras: alegria completa só é alegria quando é compartilhada. Podemos aprender com a história desse filme que melhor do que voar é ter um ninho para voltar. Melhor do que viajar é ter um lar para pertencer, é ter uma mesa para compartilhar, é ter uma família para fazer parte. Mas o fato, meus irmãos, é que, embora as paisagens sejam incríveis quando nós viajamos, nada mais prazeroso do que chegar em casa depois de uma longa jornada. Mas o fato também é que nós somos peregrinos. Nós somos peregrinos e amamos viajar. Amamos percorrer longas jornadas. Amamos viajar a lugares distantes. Por exemplo, quem aqui nunca sonhou a conhecer as auroras boreais na Islândia? Ou avistar o pôr do sol nas praias do Caribe ou Havaí? Quem aqui nunca sonhou? Irmãos, nós temos um coração peregrino e faz parte do nosso instinto o desejo de ir, de avançar, de conhecer novos lugares. Por isso nós gostamos tanto das férias, que normalmente nós iremos ter tempo para viajar a lugares, conhecer regiões que nunca visitamos. Mas acontece, irmãos, que ao mesmo tempo que temos o instinto de ir, ao mesmo tempo nós temos dificuldades de pertencer, de fazer parte, de ser parte, de nos entregar, inclusive permanecer se entregando. Temos dificuldades em criar raízes. E o motivo, irmãos, que nós partimos é que sempre nós estamos procurando por algo, por alguém ou até por nós mesmos. Partimos porque desejamos alguma outra coisa. Partimos porque estamos buscando um pedaço de nós que achamos que está faltando. O fato é que nós colocamos o pé na estrada para deixar para trás nós mesmos e tentar reformular quem somos. Muitos de nós pegamos a estrada na esperança de encontrar o que buscamos.
ou ao menos para nos distrair o suficiente das ausências desesperadoras que nos levaram a partir. O grande engano para aqueles que estão fugindo é que a estrada, ela é sedutora, pois a estrada da fuga, ela é interminável, e ela é cheia, carregada de atrações e paradas, cujos painéis luminosos nos vendem aquilo que a nossa alma tanto busca. E o que a nossa alma tanto busca? Felicidade, satisfação, alegria e afirmação. Nós deixamos lugares onde nós devemos criar raízes, em busca de chegar em novos lugares e ouvir um bem-vindo. Você é especial, você é merecedor deste lugar. Curiosamente, quando partimos em busca de encontrar a nós mesmos, nós encontramos qualquer coisa menos nós mesmos. O fato é que quanto mais nós tentamos partir, e no partir nos encontrar, mais nos desencontramos de nós mesmos. O que eu quero dizer com essa breve introdução? Essa é a diferença entre o pródigo e o peregrino. Qual é a diferença, pastor? O peregrino caminha, ele viaja, mas ele está retornando para o seu lar. Mas o pródigo, ele também caminha e viaja, mas ele está fazendo exatamente o oposto. Ele está fugindo da sua casa e do seu lar. Você sabia que essa busca, esse anseio de pegar a estrada, é porque no fundo, ansiamos por um lar, uma habitação eterna? Estes salmos que fizemos a leitura hoje, irmãos, faz parte dos 15 salmos conhecidos como cânticos da ascensão, cântico dos degraus, ou como cânticos de romagem, como sugere a tradição. Eles eram entoados pelos peregrinos que viajavam ao Monte Sião 3 vezes ao ano, para assim participar das festas bíblicas descritas no livro de Levítico. Por isso que este salmo expressa uma gama de emoções que estes peregrinos, tementes a Deus, enfrentavam no período da monarquia de Israel, ao embarcarem com suas famílias em uma viagem perigosa e hostil. Por exemplo, durante a jornada eles enfrentavam perigos de ladrões, e eles colocavam e sujeitavam a sua família a todos esses perigos, por causa de um único objetivo: ir adorar a Deus na casa de Deus junto com suas famílias. Por isso que cada passo na jornada destes peregrinos, descrito em Salmo 122, não era uma fuga da sua cidade, mas o reconhecimento da importância da cidade de Deus na vida deles. Por isso, irmãos, que cada degrau nessa jornada nos dá lições preciosas sobre o nosso relacionamento com Deus e o valor da casa de Deus que ela deve ter em nosso coração. Por isso, irmãos, vamos começar explicando bem o texto, para que possamos retirar deles lições específicas e preciosas para a nossa vida. Quem está comigo diz amém. Um tema central de Salmo 122 é Jerusalém. Portanto, o que significa Jerusalém? Historicamente, Jerusalém era conhecida como Jebus, uma terra dos jebuseus, o povo que Davi conquistou. Então, logo após a sua conquista, Jerusalém passou a ser chamada Cidade de Davi, e mais tarde se tornou a capital religiosa e civil de toda Israel. Deus havia dito a Moisés, irmãos, muito tempo antes, que ainda ele e os hebreus, quando ainda estavam no deserto, antes deles entrarem na terra prometida, que quando eles entrassem na terra, Deus iria escolher um local que ele deveria ser adorado, irmãos. Deus estabeleceria o centro do culto a ele mesmo na terra prometida. E a razão que Deus deu a Moisés que houvesse apenas um lugar só de adoração era porque os deuses pagãos naquela terra eram conhecidos como uns deuses da montanha, outros deuses dos vales, outros deuses dos mares, outros deuses do deserto. Ou seja, se você entrasse na terra prometida antes do povo de Deus entrar nela, você, ao subir aos montes, você ia encontrar um poste-ídolo. Você ia encontrar em vários lugares da cidade altares a Baal e a Astarote, que eram os 2 principais ídolos desta época.
Para termos uma noção, irmãos, este aglomerado de ídolos davam a ideia de um aglomerado amontoado de deuses espalhados e que faziam força e lutavam um contra o outro. Já Deus, ao falar com Moisés, ele dá uma ordem muito interessante, que ele iria, dentro de uma só cidade, estabelecer um único local de adoração e seria proibido adorar a Deus em qualquer outro lugar que não fosse naquele lugar. Mas com qual objetivo Deus falou isso a Moisés? O objetivo é claro, a fim de mostrar a Moisés, e não apenas a Moisés, mas a fim de declarar que ele é Senhor de toda a terra. Que ele não é somente Deus da montanha, Deus dos vales, Deus dos rios ou dos mares, mas que o Deus da Bíblia, o Deus da aliança, o Senhor Todo-Poderoso, é Senhor de toda a terra. É como se Deus olhasse para a terra e não tivesse nada na terra que não lhe pertencesse, meus irmãos. E este lugar escolhido para partir o governo de Deus e a presença de Deus foi exatamente Jerusalém. Então, irmãos, isso traz algumas implicações. Por exemplo, imagina as dificuldades que essas pessoas não enfrentavam. Vamos ser bem práticos aqui. Se você quisesse adorar a Deus e não morasse em Jerusalém, essa era a sua peregrinação anual, a ter que ir a Jerusalém adorar a Deus. Não importava onde você morava, não importava a distância que você estava de Jerusalém, e também não importava os perigos que você enfrentaria na jornada. Deus disse e não abriu concessão que só deveria ser adorado em Jerusalém. Então, meus irmãos, Jerusalém se tornou o centro religioso da vida de Israel, por causa que é ali que estava o tabernáculo, os sacerdotes, o ensino da lei de Deus e a adoração ao Senhor. Mas além disso, nós vemos que Jerusalém não era apenas o centro religioso de Israel, era também o centro civil de Israel, porque era ali que estava o trono de Davi, era ali que a dinastia de Davi haveria de governar a nação de Israel, cumprindo assim, irmãos, o que o próprio Deus havia dito a Davi, que não lhe faltaria filho que lhe servisse como rei. Aliás, irmãos, nós temos que na descendência de Davi viria aquele, o grande rei, o grande Messias, que não governaria apenas sobre Israel, mas que governaria sobre todas as nações da terra. Jesus Cristo. Este é o quadro geral. Jerusalém nessa época, irmãos, era o lugar da presença de Deus e do governo de Deus. Da presença de Deus porque ali estava o tabernáculo, e do governo de Deus porque ali estava o trono de Davi. E por causa então deste quadro geral é que agora nós conseguimos entender um pouco mais de profundidade Salmos 122, versículo 1, ouça a leitura. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, o que vemos aqui, irmãos, nesse versículo, é a alegria de um peregrino, ao saber que era chegada a hora de ir à casa do Senhor. Perguntar ao peregrino, vamos à casa do Senhor? E ele responde, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse versículo 1 é como se fosse uma pergunta embutida com uma resposta. Na mesma frase, no mesmo versículo, a pergunta e a resposta. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Qual foi a reação dele? Alegria. Mas qual era o motivo da sua alegria? Ir adorar a Deus na casa de Deus. Você sabia que os peregrinos só poderiam ir 3 vezes ao ano adorar a Deus em Jerusalém? Por exemplo, eles celebravam 7 festas bíblicas descritas na Torá. E estas 7 festas bíblicas eram subdivididas em 3 viagens anuais para eles celebrarem as 3 principais festas: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Quando ia chegando o dia perto de Páscoa,
o dia perto de Pentecostes ou Tabernáculo, quando ia chegando perto do dia deles peregrinarem a Jerusalém, os amigos começavam a falar uns aos outros, eles começavam a notícia a se espalhar pela cidade, eles começavam a falar uns aos outros: está chegando o dia de irmos adorar a Deus, na casa de Deus, na cidade de Deus. E a Bíblia descreve que os peregrinos tementes a Deus, ao ouvirem essas conversas, ao ouvirem as perguntas, eles reagiam com alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Deus. Acontece, irmão, se no versículo 1 fala da alegria do peregrino ao saber que iria à casa de Deus, a segunda sessão do capítulo 122 vai do versículo 2 ao 5, aonde narra a alegria do peregrino ao entrar na casa de Deus, o deleite que o peregrino experimenta ao entrar na casa de Deus. Ouça atentamente a leitura, verso 2 ao 5. Pararam nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Irmãos, olha a alegria do peregrino. Ele está falando até com a cidade. Irmãos, olha a alegria dessa pessoa. Ele está falando com a cidade. Ele está falando com os muros. Ele está falando com a cidade. Ele está alegre ao ponto, você já teve aqueles momentos que você está tão alegre que parece conversar com as paredes? Você já teve isso? Sabe, eu lembro dias antes do nosso casamento, eu estava tão alegre assim, tão eufórico assim, que quando eu estava sozinho no quarto parecia que eu estava com todo mundo que ia estar lá no dia do casamento, e aquela alegria, aquela euforia que me fazia olhar e conversar até com as paredes, irmãos. Essa é mais ou menos o cristão, né? O cristão, irmãos, quando ele está alegre, ele conversa até com as paredes. É isso que aconteceu aqui com os peregrinos. Ele começou a falar assim: ó Jerusalém, os meus pés já estão aqui dentro, junto às suas portas. Ó Jerusalém, você está construída como uma cidade bem sólida. Ao olhar para a cidade, o peregrino se enchia de deleite, meus irmãos. E além do mais, além de falar com a cidade, se encher de deleite ao estar na cidade de Deus, nós vamos ver que no verso 3, essa adoração que ele prestava a Deus na cidade de Deus era comunitária, não era isolada. Todas as tribos de Israel vinham adorar a Deus, assim como o próprio Deus havia mandado que eles viessem adorar. Eles vinham para dar graças ao nome do Senhor, e nós sabemos que historicamente essa adoração era feita de diversas formas. Que formas, pastor? Primeiro, pelos cânticos. Olha que legal, havia música, irmãos. Havia música dirigida pelos levitas, olha que legal. Havia também sacrifício pelos pecados. Também havia, irmãos, devolução de dízimos, entrega de ofertas. Também havia ação de graças por eles se encontrarem com os irmãos, unidos pela fé no Deus que os tirou da terra do Egito e que agora os havia colocado na terra prometida. Então, eles não se viam apenas como cidadãos, eles se viam como irmãos. E lá eles se encontravam, e a relação deles não era nacional, por uma ideia nacionalista de comunhão, mas eles tinham comunhão através do reconhecimento do Deus que os tirou do Egito e o agradecimento do Deus que os colocou na terra prometida. Então, recapitulando, para todos nós irmos avançando na exposição. No verso 1, narra a alegria do peregrino ao saber que irá à casa do Senhor. Do verso 2 ao 5, narra a contemplação do peregrino ao entrar na cidade e na casa de Deus. Agora, avançando no texto, a terceira sessão do capítulo 122, dos versos 6 a 9, vai falar sobre 3 coisas: das orações feitas do peregrino dentro da casa de Deus, a prosperidade sobre a vida daqueles que amam a cidade de Deus, e terceiro, o compromisso do peregrino com a casa de Deus. Irmãos, versículo 6, orem pela paz em Jerusalém. Todos os que amam essa cidade hão de crescer e progredir na vida. Primeiro ponto, pelo que será que eles oravam? Versículo 6 é claro, eles oravam pela paz em Jerusalém. Mas por que será que eles oravam pela paz? Porque eles viviam tempos turbulentos, irmãos. Pensa comigo, o rei deles era um rei guerreiro.
não era um rei administrador, não era um rei diplomata, era Davi, o arranjador de treta principal no Antigo Testamento. O arranjador de treta. Sua vida foi um problema. Para nós, teólogos, é uma crise, porque Davi nos ensina muito do que não deve fazer. E, ao mesmo tempo, tudo o que uma pessoa deve fazer para adorar a Deus. É um drama, Davi. Davi é um drama, irmãos. Então, ele era um mistério ali. Ele era algo assim que é uma mensagem, Davi. Davi é maior do que ele mesmo. Davi é uma palavra para o Antigo Testamento. Davi é uma realidade. Davi é um apontamento para Cristo. Então, Davi era um arranjador de treta. Por isso que Deus levanta os peregrinos para orar por paz em Jerusalém. Porque se Jerusalém fosse conquistada, toda a nação de Israel deveria ser subjugada. Mas um fato curioso, além deles orarem pela paz em Jerusalém, eles acreditavam em algo muito especial. Eles acreditavam que todo aquele que amava a cidade de Deus iria crescer e progredir na vida. Isso mesmo, meus irmãos, porque para eles Jerusalém era a capital da presença e do governo de Deus. Logo, quem amasse Jerusalém estava amando a presença e o governo de Deus. Logo, quem ama a presença e o governo de Deus, para eles, cresce e a sua vida entra em progresso, a sua vida entra num constante crescimento. Irmãos, além de orar por Jerusalém, além deles acreditarem que aqueles que amavam Jerusalém iriam crescer e progredir na vida, no verso 9 nós temos algo muito especial também. Eles acreditavam que, por amor à casa do Senhor, o peregrino se comprometeria a se esforçar para proteger Jerusalém. A palavra ali no versículo 9, meus irmãos, que nós fizemos a leitura, além disso, por amor à casa do Senhor, eu me esforçarei para proteger Jerusalém. Essa palavra no original, ela é o akabad. Sabe o que significa? Exigir como direito. Por exemplo, na mente do peregrino, quando ele entrava em Jerusalém, na casa de Deus, dentro do tabernáculo, na mente dele era uma relação de direito e deveres. Por exemplo, ele tinha e ele sabia que tinha o direito de estar ali. Ele sabia que tinha o direito de participar das festas. Mas esse direito era acompanhado pela responsabilidade dos seus deveres. E os seus deveres era de proteger Jerusalém, guardar Jerusalém e suprir a casa de Deus. É muito interessante, irmãos, que tudo isso que nós falamos aqui hoje, parece que não aconteceu só 2.800 anos atrás, É muito interessante, irmãos, que esse texto fala a nós hoje. Isso mesmo que você acabou de ouvir, este salmo foi escrito 2.800 anos antes do nosso dia que chamamos de hoje. Irmãos, isso daqui é muito glorioso. O que isso tem a ver com nós hoje? Antes de aplicar o texto, eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeira consideração: embora a cidade de Jerusalém exista até o dia de hoje, a cidade de Jerusalém deixou de ser santa. Por qual motivo? A vinda de Jesus Cristo, 800 anos depois do escrito destes salmos, ele, como sendo filho de Deus, Jesus Cristo é o ponto central da história da redenção. Ou seja, a vinda de Cristo representa o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Repete comigo: Jesus Cristo é a consumação plena de todas as promessas feitas antes dele. Na verdade, irmãos, as promessas veterotestamentárias, ou seja, as promessas feitas no Antigo Testamento, não apontavam com o objetivo final a uma cidade ou uma nação, mas o objetivo final de todas as profecias do Antigo Testamento apontavam para uma pessoa, apontavam para Jesus Cristo, que a partir do seu sacrifício na cruz, torna homens de todas as tribos filhos de Deus. Não apenas as 12 tribos de Israel, meus irmãos, mas de todas as tribos, povos, línguas, nações. Ele os torna filhos da aliança, filhos de Deus. Em Jesus Cristo, os eleitos para a salvação, espalhados por toda a terra, são formados como um novo povo, constituído por judeus, gentios, bárbaros, brasileiros, portugueses, americanos, constituído por todos os povos que foram eleitos antes da fundação do mundo. Então,
Jerusalém, depois de Cristo, deixa de ser santa, porque o tabernáculo não é mais um lugar físico, mas o tabernáculo é a própria pessoa de Jesus Cristo. E quem diz isso não sou eu, é o próprio apóstolo João, no capítulo 1, versículo 14, diz assim, ouça com atenção: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e tabernaculou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, através da encarnação, o eterno Filho de Deus se torna um templo. A humanidade de Cristo se torna a morada de Deus. Seu alto sacrifício na cruz, cheio de agonia, expia os nossos pecados, cumprindo o ritual sacrificial do antigo Israel. Muito apropriadamente, a crucificação de Cristo, irmãos, rasga o véu do templo. Na verdade, Jesus Cristo, com o véu da sua carne, segundo Hebreus capítulo 10, 19 e 22, através do véu da carne de Jesus, Jesus abre um novo e vivo caminho de Deus a nós e de nós a Deus. Essa é a grande notícia que a nossa alma precisa ouvir. Irmãos, deixa eu te contar uma coisa muito especial. Todas as coisas do antigo Israel, por exemplo, as principais: tabernáculo, cidade santa, sacerdotes, reis, depois de Cristo, são como sombra, meus irmãos. E quem trata como sombra não sou eu, e nem a teologia reformada. Quem trata isso é a própria teologia paulina. Paulo, ao tratar com os cristãos em Colossenses capítulo 2, do verso 16 ao 17, diz: portanto, que ninguém julgue vocês por comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou os sábados. Os cristãos estavam sendo aqui, meus irmãos, perseguidos pelos judaizantes. Quem aqui já não teve um amigo judaizante, né? Que tenta judaizar a sua fé, né? Paulo agora está falando para os colossenses aqui, né? O cara aprendeu 3 meia dúzia de palavras em hebraico, acha que, né? É porque ele não encontrou um pastor reformado. Então, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo, assinado apóstolo Paulo. Irmãos, Jesus Cristo disse à mulher samaritana, quando perguntada a ele: Jesus, aonde deve adorar? É aqui ou em Jerusalém? Porque na mente dela, ela tinha aquela mentalidade. Porque nós devemos adorar em Jerusalém? Porque é o que foi dito. Ei, meus irmãos, olha que interessante. Olha que interessante, meus irmãos. Jesus Cristo fala para ela: ô mulher, vem a hora, e já chegou, que nem aqui em Jerusalém vocês vão adorar o Pai, porque o Pai é Espírito, e Ele procura adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Isso significa que não existe mais um centro único de adoração a Deus, mas existe uma só pessoa que deve ser adorada, Cristo Jesus, e este deve ser adorado em Espírito e em verdade. O que podemos concluir com isso? Repete comigo: o templo da igreja é Cristo. Vai lá, como um crente temente, o templo da igreja é Cristo. E Cristo hoje faz morada na igreja. Ouça com atenção: sem Cristo, mesmo que tenhamos templos, temos qualquer coisa, menos igreja. Mas se temos Cristo, somos conduzidos pelo Espírito de Cristo a congregar na igreja, que é a morada de Deus. Através dessa afirmação, podemos responder a pergunta que assombra todos os filósofos, desde os pré-socráticos, desde os gregos, desde os medievais, desde os iluministas, desde os modernos e desde os pós-modernos. Podemos responder a pergunta de todos os filósofos: aonde Deus mora agora? Resposta: Deus habita plenamente em Jesus Cristo. E aonde nós moramos? Deixa eu te dar uma boa notícia. Nós habitamos em Cristo Jesus. Logo, por extensão, somos o templo de Deus. Por isso que o Novo Testamento, irmãos, chama a igreja de a casa de Deus, como diz o apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo 19 ao 22 em Efésios: assim vocês,
não são mais estrangeiros, não são mais peregrinos, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento do Antigo e o Novo Testamento, apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Portanto, se o antigo Israel não poderia adorar a Deus em qualquer outro lugar, hoje não podemos adorar qualquer outro Deus a não ser Jesus Cristo. Mas tem algo que acontecia em Israel que continua até hoje. Sabe o quê? Adoração comunitária. A adoração em Israel era comunitária, embora só era numa cidade. Era feita por todos os povos. Irmãos, a adoração a Deus continua comunitária. Repete comigo, Deus habita na igreja. E se Deus não habita na igreja, nada adianta eu orar no quarto sozinho. É do coletivo para o individual e não do individual para o coletivo. Você quer ter intimidade com Deus? Você precisa aprender a orar com a família de Deus primeiro. Uma criança não aprende a falar sozinha e nem comer sozinha. Se uma criança assim quando nasce é colocada no chão e fala, se vira, vamos. Você é um ser humano, vai, aprende aí. Você não precisa de mãe, nem de pai, nem de casa, nem de cama, nem de ninguém, vai. Esse é o cristão que quer viver cristianismo sem igreja. Resultado disso, morte. Irmãos, no cristianismo não existe lobo solitário, apenas ovelhas do pasto do supremo pastor que é Cristo Jesus. Agora eu vou começar a aplicação. Portanto, se a igreja é a casa de Deus, temos muita coisa a aprender com os peregrinos. E a primeira preciosa lição que nós aprendemos com os peregrinos é que eles tinham alegria em saber que iriam à casa de Deus. Primeiro princípio que nós devemos ter na nossa vida: devemos nos alegrar pelo privilégio de fazermos parte do povo de Deus. Devemos nos alegrar de cultuar juntamente a Deus com os nossos irmãos. Que grande privilégio, irmãos, viver igreja. Essa é a alegria do salmista e essa deve ser a alegria de todo cristão. Da mesma forma que ele se alegrava em poder ir à casa de Deus, todos nós deveríamos celebrar quando ouvimos, e aí, está chegando o domingo, está chegando o culto, está chegando o dia do Senhor. Devemos nos alegrar em ir à casa de Deus. Que deleite que eu vou estar lá com meus irmãos, cantar louvores, ser edificado pela palavra, ter o privilégio de ofertar a Deus. É um privilégio, irmãos, dado a nós, podermos cultuá-lo. Enquanto cantávamos Colossenses 1, a música que para mim é um dos hinos da igreja, hoje meus olhos não se aguentaram, eu comecei a chorar um monte na presença de Jesus hoje aqui nos louvores, porque como é gostoso, irmãos, eu olho para trás e vejo os irmãos cantando, os irmãos saboreando a presença de Jesus, isso para mim é deleite na alma. Por isso cante de olho aberto, olhe de olho aberto e tenha uma experiência espiritual de olhar as pessoas cantando e experimentar a presença de Jesus te abraçando. Isso é glorioso, irmãos. Vamos parar de apagar as luzes da nossa espiritualidade e vamos começar a acender as luzes. Vamos começar a olhar uns aos outros. Vamos começar a falar uns aos outros e vamos edificar vendo uns aos outros orar. Vamos ter a alegria de vir à casa de Deus, mesmo que tenhamos que subir 4 andares. Eu já cheguei aqui com o cardio feito. Gente, eu cheguei aqui com o cardio, cheguei aqui em cima, assim, fui comentar o time de música que chegou aqui 8 da manhã. Eu já cheguei, tipo, gente, eu estou suado já, pelo amor de meu Jesus. Irmãos, nós devemos ter alegria em cultuar a Deus. Não importa se é num colégio, ou lá na 980, ou debaixo de uma árvore. Se nós estamos juntos, nós somos lar. Nós somos casa, nós somos família, nós somos igreja. Não importa onde. Amém? Infelizmente, isso eu preciso falar. Há pessoas que não valorizam isso. Hoje em dia, há uma corrente muito enganadora na internet, chamando-se de desigrejados. Eles acham que podem ter vida de comunhão e não participar de membresia de nenhuma igreja, porque para eles, membresia de igreja é coisa de homem. Deixa eu te dar uma palavra de Deus, né? Membrar em uma igreja não é coisa do homem. É projeto de Deus.
Se Cristo é o centro do universo, o fio condutor dos propósitos eternos de Deus, você sabia que é a igreja? Por isso podemos afirmar, não é possível ser cristão e ser desigrejado. T.S. Eliot, em Coros de a Rocha, ele diz assim: que vida tendes sem comunhão? Não há vida que floresça sem comunidade, e comunidade não há que perdure sem louvar a Deus. Que vida tendes sem viver em comunhão? Não há vida que floresça sem comunidade, e não há comunidade que perdure sem louvar a Deus. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Como é a sua vida sem comunhão? Como você consegue viver dia após dia sem fazer parte de uma igreja? Como é a sua vida sem comunhão? Posso te ajudar a responder a essa pergunta? Que vida tem um braço fora do corpo? Que vida tem um galho fora de uma árvore? A resposta é que não tem vida, porque não há vida fora da comunhão. Irmãos, precisamos entender que a nossa identidade não está no indivíduo, está no coletivo. Encontrar quem somos não é embarcarmos em uma jornada de autoconhecimento às Filipinas e viajando com a mochila nas costas e eu vou ter minha experiência onde eu vou me encontrar. Não! Nessa busca você só vai se desencontrar e se perder. Porque a sua identidade é revelada na comunhão dos santos. Os peregrinos acreditavam, e aqui é uma coisa muito interessante, e precisamos de uma observação. Os peregrinos acreditavam que aqueles que amavam a casa de Deus cresceriam e progrediriam na vida. Sabe de uma coisa que Satanás quer que você acredite? Posso aqui usar um sermão, usar aqui uma coisa que Satanás quer que você acredite? Para te alertar. Satanás quer que você acredite na seguinte frase, ouça com atenção. Não vou me envolver na igreja, porque quando me envolvo a minha vida só piora. Quem já viu essa frase, levanta a mão. Clássica, a minha vida só piora. Deixa eu te dar uma palavra de Deus nessa manhã. Na verdade, sabe o que realmente acontece? Não é que ela piora. Deus só começa a te mostrar o quanto você já é estragado. E a boa notícia, pastor? Tá difícil agora. Qual é a boa notícia disso? Sabe qual é a boa notícia, meus queridos irmãos? A boa notícia é que Deus agora começa a ordenar a nossa vida para crescer e progredir a partir da força do braço dele e não mais a partir da nossa independência. Não é que a nossa vida só piora, na verdade ele só nos mostra o quanto já estávamos estragados. Sabe aquela história? O pior não é aquela pessoa que está fedendo, é aquela pessoa que está fedendo e acha que está com perfume. E acha que está, tipo assim, arrasando. Oh, coisa boa. A minha vida sem igreja é uma beleza. Não. E quando eu entro na igreja só piora. Não, na verdade Deus só mostra o quanto você já está estragado. Porque Deus quer construir a nossa vida a partir da comunhão, a partir da igreja local, e não a partir dos indivíduos isolados. Deixa eu te falar um pouco sobre a verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade não é aquela prometida pelos teólogos da prosperidade, os pregadores de Satanás, que te encoraja a buscar os ganhos, e as pessoas acabam se tornando tão gananciosas que, em prol do crescimento financeiro, abandonam as duas expressões de igreja em sua família, as duas expressões de igreja em sua vida, a comunidade local e algumas até a sua própria família. Já viu aquelas pessoas? Eu quero ganhar tanto dinheiro, eu quero crescer, mas o meu casamento me impede, mas a minha família me impede. Eu quero crescer, mas é a igreja que me impede. Não, querido, você não está entendendo. É a igreja e a família que está te salvando. É o que está te salvando. É o que está te botando limite. A triste notícia é que uma hora essa corda estoura, e muitas vezes não tem mais retorno. Já perdi muitos amigos com promessas de Deus sobre sua vida. Outra coisa, Satanás quer que você acredite que quem tem promessa não morre. Sim, quem tem promessa morre e também vai para o inferno. A verdadeira prosperidade, irmãos, não é que Deus quer que nós amamos as riquezas, mas que amamos a casa do Senhor acima das riquezas.
E a Bíblia nos promete fazendo isso. Para sermos verdadeiramente prósperos, devemos ter uma vida fundamentada no todo, no coletivo, na casa de Deus. Você deseja crescer de forma saudável, forte, com resistência e longevidade? Construa sua vida a partir da casa de Deus. Muitos que abandonaram a igreja em prol do dinheiro estão construindo castelos. Estão. Mas sabe qual é a notícia? Estão construindo castelos sobre a areia. Por isso não inveje castelos de pessoas que estão construindo sobre a areia. Não abandone o seu cercadinho construído sobre a rocha para ir tentar construir um castelo sobre a areia. Porque quando vir a chuva, o vento, a tempestade, bye bye. Muitas vezes não vai ter culto de retorno, não vai ter um pregador vindo para te falar o que eu estou te falando, e não vai ter segunda chance. Sua família vai para o logo abaixo, sua igreja vai para o logo abaixo, sua fé vai para o logo abaixo, e você vai estar se alimentando de pregações de Caio Fábio no YouTube. Que é o destino de todo desigrejado. Achar um guru gospel, que fala mal do gospel, que é tanto gospel, porque faz dinheiro falando do gospel, e vai ficar se alimentando ali. Segunda lição que aprendemos com os peregrinos é que eles buscavam o bem da casa de Deus. Versículo 9, além disso, por amor à casa de Deus, eu me esforçarei para proteger Jerusalém. Aprendemos que os peregrinos tinham uma relação de direito e dever, meus irmãos. Era direito porque eles tinham direito de participar. Assim como nós, através do sangue de Cristo, do novo nascimento, temos direito de participar da ceia, de participar de um hall de membresia, de ter o nome escrito no livro da vida. Pelo direito de Cristo, temos esse direito, amém? Mas é o nosso dever também suprir, proteger e guardar a casa de Deus. Por isso, meus irmãos, deixe eu te dar uma palavra, se envolva na igreja. Do ano de 2023, sabe o que você precisa para ter o grande sucesso? Se envolver na igreja. Sabe por quê? Na igreja tem o melhor dessa terra. Sabe o que é o melhor dessa terra? A ceia. Quando você come a ceia, você come o melhor dessa terra, que é o corpo de Cristo. E quando você vive o corpo de Cristo, você vive o melhor dessa terra. Que em tempos de relativismo e distanciamento da igreja, possamos nos levantar como aqueles que expressam seu amor a Deus, amando a igreja. Assim como Jesus, por amar ao Pai, se entregou à igreja e amou a igreja, amando o Pai. Terceira lição, e aqui eu já estou chegando no final. Terceira lição que aprendemos com os peregrinos: você não precisa se rebatizar nas águas do Jordão. Você não precisa ir para Israel. Não, mas todo cristão tem que ir para Israel. Não tem que. Todo cristão tem que ler a Bíblia inteira. Porque lá é sombra. Eu amei Augusto Nicodemos. Lá em Jerusalém, ele guiando um monte de turista com ele. Ele ali ensinando, dando aula de Bíblia, pela Bíblia, os viagens, bem legal essa história. Aí ele está fazendo história com o pessoal ali, que vestiu uma grana para estar ali, ouvindo ele ali em Jerusalém. Ele, então, pessoal, aqui não sei o quê, não tem nada de terra santa, aqui no Rio Jordão, que o pessoal normalmente se batiza, nem era aqui, era lá na frente, não sei o quê. Aqui não tem nada, é legal, bonito, mas, entendeu? Cara, é sensacional, é isso. É isso, gente. Você não precisa usar kippah, talit e o óleo de Jerusalém que vai curar, que vai não sei o quê. Você não precisa de nada disso. E de campanha com a água que foi orada em Jerusalém. Você não precisa de nada disso. Irmãos, isso daí é bruxaria. Se lança fora disso. Você precisa única e exclusivamente confiar no sacrifício de Cristo e deleitar-se no sacrifício de Cristo e viver a comunhão de Cristo na igreja local. Por último, estes salmos fala de um coração de peregrinos que encontraram um lar para a sua alma descansar. Assim como o filho pródigo, buscamos viajar, alcançar sonhos, desbravar lugares, viver novas coisas. Mas tudo isso pode ser uma armadilha se a nossa alma não aprendeu a descansar nas moradas de Deus através do corpo de Jesus, a igreja. Repete comigo, o pródigo foge de casa. O pródigo foge de Deus, mas o peregrino se alegra em saber que irá à casa de Deus. Quem temos sido, meus irmãos? Aqueles que fogem ou aqueles que peregrinam em direção à casa de Deus? Deus está te chamando nessa manhã. Pare de fugir da minha presença. Pare de fugir da minha casa.
Pelo contrário, comece a amar a minha casa e experimente o que temos de melhor para viver nessa vida. A presença de Deus expressa na comunhão da igreja. A sua cura está na comunhão. A sua vida está na comunhão. Sua identidade está na comunhão. Porque só é possível ser cristão na comunhão, portanto, ame a comunhão. E quando ouvir, vamos à casa do Senhor, responda: fiquei muito alegre quando eu ouvi, vamos à casa do Senhor.